Olá, boa noite, tudo bem? Eu me chamo Carolina Reis. Estou fazendo essa live aqui para oferecer aí, fornecer algumas informações sobre o curso de dança do ventre e magia egípcia e também sobre mim, para vocês tomarem conhecimento, né, de quem eu sou, né, como que eu resolvi fazer esse curso e se de fato realmente eu vou poder te ajudar, tá certo? Então, olá, boa noite, Ana Carla. Seja bem-vinda. Estou fazendo essa live aqui com o propósito, inclusive, de deixá-la gravada para esclarecer sobre algumas informações sobre a dança do ventre e a magia egípcia, tá bom? Então, eu tenho um curso, né, dança do ventre e magia egípcia, né, tá? E esse curso, eu estou aqui para falar sobre esse curso, como que funciona esse curso, por que fazer esse curso, se esse curso é para você, se esse curso te interessa, né? Quais são os benefícios, o que vai trazer de novo, né, esse curso para sua vida, se realmente serve para você, se adequa a você. Então, a gente tem aí algumas coisas para serem faladas, né? Então, primeiramente, né, meu nome é Carolina Reis, eu tenho experiência em dança do ventre há mais de 20 anos, é, sou formada em Direito, em Design de Moda, amo a arte, o esoterismo, a ciência, sou pesquisadora, estou sempre pesquisando, estou sempre estudando. Há um tempo atrás eu imergi mesmo nos assuntos da gnose, estudei, me dediquei, muitas coisas aconteceram. Estudei bruxaria, estudei magia egípcia, sempre estive envolvida com esses assuntos, né, do Egito Antigo, por causa da minha profissão, né, que é de professora de dança do ventre. Então, para mim, sempre foi um universo assim muito curioso, muito místico. Parecia que tinha alguma coisa ali que eu me recordava, né, romantizando um pouco, né, a história, mas desde pequena. Daí depois vem a novela O Clone, não sei se vocês, né, que estão aí me assistindo já se identificaram um pouquinho com a novela O Clone, já gostaram, ficaram sonhando, pensando, nossa, mas que incrível, né, poder viver esse tempo, poder viver essa dança, poder viver essa arte. Ai, que legal, Ana Carla, obrigada, viu, por divulgar. Ai, então, é um curso profundo mesmo, então, gente, é isso aqui. Boa noite, boa noite. Ai, gente, boa noite. Então, é um curso profundo porque envolve. Vamos chegar lá, né? Enfim, e daí eu, inspirada naquela época mesmo da novela, eu falei, desde pequena sempre gostei, né? Sempre gostei dos símbolos, comprava revista de coisas do Egito, fui fazer o curso. E desde então, gente, eu não parei, né? Dança do ventre é muito sensacional, né? Alguém aí me fale aí na live, né? Se alguém já teve experiência com dança do ventre, se alguém já dançou, né? Dança do ventre, se dança ainda. É, e essa dança, ela trabalha, então vamos ver quais são primeiro, vamos juntar, né? Vamos primeiro entender o que, que é a dança do ventre, e depois nós vamos juntar ali a magia egípcia, como que ela vai se encaixar na dança, tá bom? Então, ó, a dança do ventre, ela é uma dança milenar, né? Então, não sei se vocês já tiveram contato com ela em algum momento, mas ela tem registros que se costumava dançar a dança do ventre lá no Egito Antigo há mais de 3.000 anos. Então tem ali hieróglifos nas paredes dos templos, tem pergaminhos, né? Um, inclusive, está em Paris, no Museu de Louvre. Tem um pergaminho lá que conta, que mostra as sacerdotisas, elas dançando, elas tocando muitos instrumentos, elas abrindo o templo ali pro faraó. Ah, você ainda não dançou, né? Ah, então, que legal que você vai começar do zero. Você vai ver que é bem legal. Bem, muito, muito, muito especial, muito especial. Então, olha, o que vocês têm que saber, assim, né, para quem for começar agora, é que a dança do ventre é uma dança que antes ela nasceu do sacerdócio, né? As egípcias, as antigas, né, o pessoal lá da Mesopotâmia também, elas dançavam com um propósito de conexão com o divino, com conexão com algo maior, né?
Então elas abriam o templo para o faraó para ele poder se concentrar, passavam incenso, dançavam. E por que que a dança estava ali trazendo, né, esse espírito, essa intenção de limpar o lugar? Porque a dança ela é uma expressão da alma, né? Então todos nós temos uma alma, que é o nosso corpo energético, resultado, fruto dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas emoções, dos nossos instintos, mais corriqueiros, né, mais habituais. Então, ele vai constituindo, vai formando uma alma para a gente. Então, quando a gente dança, é uma expressão da nossa alma, né? Se nós estivermos inseguros em relação à música, tudo, pode ser que não saia uma expressão ali perfeita, tipo uma cópia mais aproximada do que está sendo, do lugar onde está a sua alma, né? Mas quando a gente também, por outro lado, quando a gente obtém mais técnica, a gente já consegue expressar melhor, né? Mas, contudo, tem várias formas de expressar, inclusive com movimentos livres. Porém, a dança do ventre, ela permite que, além de você adquirir vários benefícios físicos, como enrijecimento muscular, maior lubrificação das articulações, né? Então, alguém de vocês aí já sofre, sente tensão, né, nas articulações, sente uma pontada no joelho quando esfria um pouco o tempo, né? Às vezes os dedos doem. Então, a dança do ventre vai ajudar nisso tudo, né? Quem tem fibromialgia, quem tem problema com artrose, reumatismo, nossa, a dança do ventre é uma benção. Oh, legal, legal. Oh, meu Deus. Então, a dança do ventre é uma benção mesmo para o corpo. Ajuda na coordenação motora. Quem aí se identifica com uma pessoa desajeitada? Ah, eu não levo jeito para dança. Frases que eu sempre escutei. Gente, isso é bobeira mesmo, né? Com a prática, você vai se acostumando a ter mais coordenação em tudo na vida, né? Por quê? Porque a dança do ventre ela pode ser aprendida junto com filosofia, né? Então a gente vai buscar compreender a origem daquele movimento. Qual o símbolo daquele movimento? A dança do ventre ela é cheia de símbolos. Vocês podem observar numa dança, né, uma apresentação, sempre tem muitos oitos, muitos símbolos de infinito, de quadril, ondulações abdominais, círculos, triângulos, né, quadrados, tem geralmente assim formas mais sextavadas, uma geometria que vai se formando ali, outra aqui, direita e esquerda, frente, trás, todas as direções, né, do nosso mundo mesmo, as coordenadas que a gente tem. Então, tudo isso vai trazer uma mensagem, vai criar um resultado dentro do corpo, da mente de vocês, assim como também vai gerar um efeito para quem, eventualmente, se for o caso, esteja assistindo. Então, é interessante conhecer mais sobre essa dança, porque se você aprende ela só superficialmente, você vai aprender uma técnica, ok, vai se sentir empoderada, certamente, porque não tem como se sentir assim. Quando a gente aprende qualquer técnica, independente se for dança do ventre ou não, a gente vai se empoderando mais, né? Porque a gente vai se aperfeiçoando, a gente vai sentindo a nossa capacidade, né? A nossa competência. Então a gente fala, nossa, eu consigo fazer isso? Poxa, é tipo um superpoder que você vai adquirindo. Então, além disso, que naturalmente, né, como esperado, de uma boa técnica, e quando você pratica bem, né, com dedicação, ela, além disso, a dança do ventre também vai te possibilitar conhecer mais a fundo a ciência do seu ser, né? Então, por meio dessa simbologia sagrada, desses símbolos e principalmente do hábito, né, da constância de você estar sempre praticando aquele movimento com consciência do que ele significa, representa e invoca para sua vida, então vai ser muito melhor. Você vai estar usando uma filosofia, vai aplicar isso como analogia dentro da sua mente, dentro da sua vida, dentro do seu dia a dia, dos acontecimentos, né, daqueles acontecimentos mais importantes que estão acontecendo, dentro do seu estado de espírito, de humor, de resultado que você está alcançando ou não, ou tem dificuldade de alcançar.
enfim, em todos os aspectos que a gente olha e pensa, o que está faltando, né? Tirando essa parte que a gente culpa o outro, que a gente culpa as circunstâncias, mas o que está faltando? Quando a gente faz essa pergunta, né? O que está faltando para eu mudar essa condição atual, X, Y, Z, quais quer que sejam, né? Essas situações. Então, você vai com o costume, né, com o hábito dos movimentos da dança e conhecendo o seu suor, né, a sua origem, então vai ficar muito mais fácil, mais fluido e ainda de quebra, né, vocês ainda vão ser capazes de ouvir qualquer música e poder se expressar, né? Qualquer música. Então, por exemplo, se gosta de forró, se gosta de rock, se gosta de sertanejo, se gosta de música clássica, de funk, tudo, com os movimentos da dança do ventre, o fato que, além de trabalhar muitos movimentos sinuosos, também trabalha com muitos movimentos marcados, muitos movimentos de impacto. Então, é perfeitamente possível dançar qualquer música e vocês vão ver como isso é muito espontâneo. E é prazeroso, né? Porque quando você aprende a dançar qualquer música, né, com alguma técnica, você também passa a confiar mais em você de simplesmente se soltar, né? Então você sente vontade de dançar aquela música, daí você simplesmente se solta porque você tem uma técnica. Você tem o seu corpo como um instrumento, você passa a sentir o seu corpo como um instrumento, né? Então isso é muito especial, tá? Muito especial ter o seu corpo como instrumento e você conseguir reproduzir qualquer instrumento possível, tá? Dos músicos, inclusive o vocal de alguém. Então é mágico, é uma magia que você faz ali e que você mesmo vai ficar se admirando, assim, se amando, se paquerando, sabe? Bem isso mesmo, você vai curtir ali um momento só seu, sabe? E isso ninguém pode tirar de você. Isso é muito gratificante, é muito assim, te dá uma carga mesmo de energia, tá? E além disso, claro, se você for do tipo ali que não tem problema nenhum você dançar para fora, dançar para alguém, né? Demonstrar, fazer uma dança de apresentação, dar de presente uma dança para alguém. Muitas dançarinas dançam em eventos, então vai ainda deixar o pessoal admirado ainda, tá bom? Alguns mitos ali e algumas perguntas surgem, que nem o pessoal costuma falar que dança do ventre da barriga, né? Uma das questões. Gente, não dá barriga, pelo contrário, né? Tirando outros fatores externos, como a alimentação da pessoa que pratica, a dança do ventre vai enrijecer a sua musculatura, vai te ajudar a emagrecer, né? A emagrecer calorias ali onde está a mais, sabe? Então, local onde tem gordura com maior concentração de gordura, a dança do ventre vai ajudar a reduzir. E aonde está bem, onde está ok, vai trabalhar mais a musculatura naturalmente, porque vai distribuir aqueles níveis de ATP, de energia ali, conforme a necessidade do seu corpo mesmo. Então, não dá barriga de jeito nenhum. Por exemplo, o camelo, uma ondulação abdominal, né? Vocês já devem ter visto aquela ondulação abdominal que faz com o abdômen. Se você fizer ela direto, começa a doer muito, começa a queimar. É a mesma coisa que fazer abdominal, sabe? Então, quando você mantém a constância, é até mais ainda. Por quê? Porque daí entra aquela questão que a dança do ventre também massageia os órgãos internos, né? Massageia o ventre, massageia ali todo o seu sistema digestório, sabe? Então, é muito bom mesmo, de benefícios físicos, é muito útil mesmo. Olá, boa noite. Sejam bem-vindos, gente. Vamos então para o próximo tópico, né? Para quem é esse curso de dança do ventre e magia egípcia? Para quem é? Para todo mundo, né? Para mulher, para homem, para branca, para preta, para amarela, para todo mundo, sabe? Para qualquer idade, né? Não tem limite assim, sabe? A dança do ventre é uma dança livre, né? Lembrando que na época que ela era praticada inicialmente, lá nos primórdios do Egito Antigo, tal, né, não tinha requisito nenhum físico para praticar. A única coisa que se exigia, né,
uma vez que era comum, né, era mais comumente visto a dança do ventre sendo ensinada e compartilhada entre mestre e discípulo, né? Então sempre tinha sacerdotisa, né, mestre que passava para sua discípula e assim ia sucessivamente, né? Então o único requisito que tinha na época era um coração disponível, né? A vontade de aprender, vontade de evoluir, de se desenvolver, único requisito. Do restante, não tinha requisito nenhum e até hoje não tem, tá bom? Então, qual que é o método? O método, então como que vai funcionar? Primeiro, antes do método, eu vou falar como ele vai funcionar, né? O primeiro módulo já está disponível, então os módulos vão funcionar assim. Tem o primeiro módulo, que vai conhecer, vai entrar mais em contato com a história da dança do ventre. Então, nesse módulo, né, eu sugiro ainda que assista, né, que entre mais nesse universo de dança do ventre, olhe, veja vídeos, procure bailarinas antigas, bailarinas egípcias, né, Belly Dance Egypt, Ancient Egypt, né, então você vai ali identificar. Eu posso até colocar no grupo algumas sugestões de material para ser verificados, tá? E esse é o que eu sugiro inicialmente. Segundo, esse é um momento, como é iniciação à dança do ventre e magia egípcia. Então, vai iniciar no universo da dança do ventre, né? Tanto físico quanto simbolicamente. E também vai iniciar na magia egípcia, no sentido que, por meio, né, de leis que eram ali já acompanhadas, compreendidas e praticadas no Egito Antigo. Então, essas leis que funcionam como um axioma hermético, que trazem ali leis universais da Tábua de Esmeralda do Egito Antigo, que foram escritas, né, pelo deus Tote. Então, depois, como a Grécia pegou bastante coisa do Egito, eles souberam aproveitar, né, aproveitar todo o ouro, todas as riquezas do Egito, eles continuaram dali e mudaram os nomes de alguns deuses, né, conforme afinidade, conforme compatibilidade, semelhança e propósito e força que representava aquele deus, tá? Assim também como colocou o Hermes Trismegisto, né, que é o Hermes, deus da sabedoria, Trismegistos, porque é iniciado 3 vezes nos mistérios ocultos, tá? Então, esses mistérios ocultos, eles estão inseridos dentro desse curso como um complemento para a sua vida, que vai te ajudar a desenvolver uma visão ultra das coisas, né? Ultradimensional, muitas vezes até simultaneamente, e isso vai contribuir para os seus afazeres, para as suas tarefas, para as coisas que você planeja fazer, para as coisas que você precisa fazer, desenvolver, muitas vezes você não consegue, para abrir mesmo os caminhos, né? Então, o que acontece hoje em dia na sociedade? A sociedade se esqueceu muito que tem coisas que precisam saber que eles não sabem para poder se manifestar plenamente, né, em todos os sentidos. Então não é todo mundo que sabe disso. Tem uma parcela que sabe, a outra só superficialmente e a outra não sabe nada. Então esse curso traz esse saber, né? Traz essa iniciação, né? Então o acesso a esse conhecimento permite que vocês obtenham conhecimento, cada vez mais conhecimento de qualquer coisa que vocês forem observar depois, pelo princípio da correspondência. Então, na medida no curso que vai aprendendo a dançar, já vai usar correspondência para entender a filosofia, a simbologia dos movimentos. Ok. E também vai usar correspondência para poder compreender, assim como todas as outras as leis, simultaneamente, enquanto estivermos estudando todas as outras leis, né, no curso. E também, conforme for abrindo a mente, esclarecendo a mente, certamente tudo isso vai ser aplicado dentro do cotidiano de vocês,
tá bom? Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui para entender como que isso vai funcionar no dia a dia, porque às vezes pode ficar confuso. Magia egípcia, como assim, né? Então, como que vai funcionar? Existem algumas práticas que usam ritual, material, né? Para poder ajudar a fixar melhor aquele comando, tá? Mas não necessariamente é preciso, porque a magia mental já vem da primeira lei, o universo é mental. Então, não vai ser preciso, né, fazer aquela determinada ação para poder acontecer mentalmente. Só a força de pensamento já ajuda. Mas, se for necessário, vai fazer também materialmente, como tá lá algumas práticas no curso, tá bom? Então, como assim? Por exemplo, você brigou, suponhamos que tenha acontecido uma briga, né, fora de casa, brigou com alguém. Esse alguém te falou um monte de desaforo, um monte de coisa que você, no fundo, sabe que foram injustas, tá? Só que você tem contato com essa pessoa, tem amizade com essa pessoa já faz tempo. Isso aí tudo é um exemplo, tá? Já faz tempo que você tem amizade com essa pessoa. Então, você fica lá matutando, você não simplesmente aceita se afastar da pessoa e tá tudo bem, acabou, não tô nem aí mais. É mais fácil, seria mais fácil esse caminho, né? Hoje em dia a gente faz muito isso, né? Né? Quem aí faz isso, né? Coloca aí nos comentários. Você já fez isso? Se desentendeu com alguém, simplesmente foi lá, bloqueou, deletou da sua vida. Mas tem situações que não tem como, você precisa se entender com a pessoa. Então entra aí a lei da correspondência. A lei da correspondência vai olhar a situação microcósmica, macrocósmica e interdependente das coisas. Então, o olhar microcosmos, você vai olhar intimamente a pessoa, por mais que você tente, né? Você vai buscar observar para poder juntar as peças e compreender o mínimo do porquê que a pessoa agiu daquela forma. Para isso, você vai colher informações que você tenha da própria pessoa, ou por instinto, intuição, ou até por clarividência, porque você vai conseguir enxergar além, né, aquilo que você não está vendo a primeiro impacto, e realmente as imagens se formam assim, ó, são que nem visões, só que você olha com o olhar de dentro, sabe? Com um terceiro olho que fica localizado aqui, nessa parte onde está a glândula pineal. Então, você pode juntar esses elementos, né, pessoais dela, e também vai juntar os seus elementos pessoais que lhe expliquem o porquê que você agiu, o porquê que você supostamente e eventualmente tenha dado ali um certo gatilho, tenha, né, sido responsável por certo gatilho que levou a pessoa a agir daquela maneira. Então, você vai pegar essa correspondência e vai começar a entender. Ah, ela agiu aqui fora por causa disso, disso, disso dentro dela, e porque eu, em razão disso, 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 fiz tal coisa. Então, esse é um exemplo bem corriqueiro, bem simples. Você já consegue ali ter uma ampla visão. Você olha o outro, olha você e olha o meio. E a partir do meio você toma uma decisão, uma conclusão e passa a agir com sabedoria, com um olhar mais de Horus. E o que é Horus? Horus é um deus responsável pela harmonia do Egito Antigo, né, por ele ter recuperado o trono do seu pai e ter restabelecido a harmonia no Egito Antigo. Então, o olhar de Horus, ele traz um olhar por cima, como o próprio nome dele no Egito Antigo representava, né? Edfo, é um olhar por cima, é um olhar que consegue trazer equilíbrio, que consegue trazer paz e harmonia para o Egito. Então, esse olhar de Horus, que você já deve estar cansado de ver esse olho por aí, que tem até na pirâmide do dólar e tal. Esse olhar especial é um olhar que você consegue ver três vezes iniciado, que é o que nós vamos aprender nesse curso, tá? E assim, conforme você vai expandindo sua consciência, olhando com o olhar ultra das coisas, adquirindo essa clarividência, porque quando a gente começa a se esforçar, né,
a gente se esforça no caminho da evolução espiritual, a gente quer melhorar, a gente quer evoluir, a gente quer ajudar, seja ajudar a sua própria casa, a si mesma, né, ou o outro. Ah, obrigada, Rafael. Boa noite. Então, seja a sua casa, a si mesmo ou outro. Então, quando você começa a se ajudar, né, o plano espiritual, seja os mentores, seja os anjos, tudo, eles já começam a identificar que você está se esforçando, que você está querendo fazer as coisas certinho. Então, automaticamente, né, você já cria isso, de você começar a desenvolver as suas faculdades mediúnicas, porque dentro da espiritualidade existe muita ética espiritual, né? Então, para vocês conseguirem ali se desenvolver, vocês precisam estar conciliados ali com a integridade, com a honestidade, com virtudes, com limpeza, com boa intenção, né? Com boa fé, né? E a fé vai fazer também toda a diferença nessa iniciação, tá bom? Sobre a fé, como que a gente vai explicar fenômenos eventuais extrafísicos que possam vir a surgir, como a clarividência, por exemplo, que são as visões, lá como eu expliquei, como clareaudiência, que é poder escutar. Aqui, Krisha, a live. Eu estou explicando sobre um curso que está gratuito somente no dia de hoje, né? Amanhã já estará pago novamente, mas hoje está gratuito, de dança do ventre e magia egípcia. E eu estou falando como que isso serve para a própria evolução da vida em todos os aspectos, tá bom? Financeiro, amoroso, social, trabalho, carreira, tudo. Então, quando a gente começa a desenvolver, né? Mas no sentido de evolução, começa a abrir o caminho, nossas faculdades extrafísicas começam a ser mais desabrochadas, digamos assim, porque todos nós temos algumas faculdades básicas, né? Que nos é um direito mesmo, e que é natural. Então, quando a gente começa a desenvolver, a gente começa a prestar atenção mais que a vida não é só isso daqui, né? Que essa vida não é só essa loucura toda que é. Olha, nunca mais tinha ouvido falar sobre. Então, já ouviu falar, né? Então, dança do ventre e magia, assim, não é tão comum, assim, né? Você olhar por aí. Eu mesmo não conheço muito, sabe? Eu conheço geralmente curso separado, mas eu quis fazer os dois juntos porque daí já deve ser tarô igreja. Não, não é tarô igreja, é dança do ventre e magia egípcia, tá bom? Então, sobre igreja, já que você falou sobre a igreja, né? O que a gente faz nesse curso? Ah, vai ter alguma doutrina? Ah, você está falando sobre o sacerdócio do Egito Antigo e tal, vai ser isso? Não vai, não, né? O curso tem uma pegada universalista, tá bom? Uma pegada universalista, hahaha, isso mesmo. Então não tem nenhuma uma corrente que puxa para uma coisa que puxa para outra. A única coisa que a gente busca aqui, a doutrina aqui em si, porque não dá para falar que não tem doutrina, né? Ah, por isso viu falar que tinha bastante. Ah, entendi, uma senhora que dava aula. Que legal, meu, legal. Deve ser uma sacerdotisa, então, quem sabe, hein? Então, mas a gente vai. A única doutrina aqui, para a gente não ser hipócrita também dizer que não tem nenhuma, porque até o jornalismo sempre tem uma tendência, né? Mas eu vou ser transparente sempre, tá bom? A única doutrina aqui é o equilíbrio, tá bom? Equilíbrio. Eu acho que a harmonia é tudo, né? Sem harmonia a gente não vive, seria caos e. Com caos não tem vida, né? Começa até pelo nosso próprio organismo, né? Oi, boa noite, Robson. Então, eu estava falando que essa live é sobre dança do ventre, magia egípcia e como os dois funcionam, desenvolvimento mental, espiritual e físico, tá bom? E aqui eu estava explicando que a metodologia desse curso, ela faz uma abordagem universalista, porque não tem como falar sobre coisas extrafísicas, sobre magia, sobre desenvolvimento espiritual, mental da alma, né? Porque isso tudo é ciência, sem falar de religiões e de ciência. Então, no curso também tem ciência, tá?
Ai, que ótimo, Ana, que bom, era o que você estava procurando. Nossa, é ótimo, então, fico feliz. Tá? Então, gente, é isso, a gente vai entrar na Gênese, então nós vamos ver ali Egito Antigo, religião do Egito Antigo, Bíblia, Alcorão, Espiritismo, ciência, teosofia. Vamos trazer também conteúdos complementares além destes, tá bom? Então, nós vamos ter uma visão mais ampla das coisas e ali, por meio do método de Sócrates ali, né, da teoria socrática que pergunta, né, da psicanálise, a gente vai começar a se descobrir ao longo do curso. Então, vai ter práticas meditativas, práticas indutivas, práticas de exercícios mesmo para abrir, né, a sua glândula pineal, para ela começar ali a desobstruir os seus chakras, tanto os seus chakras da base, da raiz, passando por todo o seu tronco até o topo da cabeça. Então, isso tudo vai começar a se desenvolver. E o que significa isso? Para que fazer tudo isso, né? Para viver melhor, para viver como mago, tá? É isso, para viver melhor, para viver como mago. E isso já é uma grande coisa. Só quem conhece, ao menos por momentos, né? Porque nós somos seres humanos, estamos sempre escorregando, né? Sempre bom a gente lembrar disso, né? Que nós somos falhos, somos humanos, temos essa tendência para escorregar, mas só por momentos em que você sente a energia do mago em si, né? Que você consegue equilibrar, né? O seu todo, a sua energia e consegue obter controle sobre a sua própria natureza, sobre os elementos da natureza que estão no seu corpo, porque isso é começar a praticar magia mesmo. É você trabalhar com os elementos primeiro dentro do seu corpo, porque nós somos uma junção de todos os elementos, né? Terra, fogo, água e ar, éter, né? Somos uma junção de tudo isso. Somos constantemente influenciados por toda a natureza, por todo o nosso redor. Tudo é energia, né? Tudo que está ao nosso redor é energia. Livros são energia, madeira é energia, tudo. Tudo é energia condensada. E pensa, né? Traz uma reflexão hoje quando você for pensar. Pensamentos habituais que são carregados de emoções junto, né, habituais, são o que vai formar a sua alma. E se a sua alma se forma com determinada cor, com determinada configuração dada pelo seu costume, pelo seu hábito, naturalmente isso também gira, né? Porque a energia é assim, é um ciclo, né? É um círculo de entre e sai, né? Movimento gera energia, que gera mais movimento, que gera energia, e isso tudo vai penetrando os nossos átomos, né? As nossas moléculas, nosso sangue, nosso DNA, e pouco a pouco a gente vai se formando aquilo que a gente é, aquilo que a gente mais pratica no nosso dia a dia, aquilo que a gente mais pensa no nosso dia a dia, sabe? A gente vai se transformando. Então, faculdades mediúnicas como desdobramento da consciência, independente de onde nós estejamos, né? Pode ser no trânsito, pode ser num trabalho estressante, pode ser numa balada que de repente você sente, você olha assim, não sei se já aconteceu com alguém aqui, se aconteceu com alguém aqui que você estiver vendo o vídeo agora, ou depois, né, na gravação, se já aconteceu, você já foi em algum lugar que você sentiu uma energia pesada, né, algo que não fez legal para você e acabou levando você à seguinte indagação: o que que eu estou fazendo aqui? Já aconteceu isso com você alguma vez? Então, conforme você vai se desenvolvendo, você vai se tornando mais consciente. Consciente. Por falar nisso, só para dar um exemplo de consciente, de como que isso é bom, né? E Deus fez a consciência e viu que isso era bom, né? A consciência, gente, eu tô fazendo uma brincadeira aqui, né? Um trocadilho por causa da luz, né? Consciência, luz. E está no Gênesis aí, né? A Bíblia.
Então, mas o que que seria consciência? Alguém aí já fez uma experiência de ir numa festa e ficar só de observador, ver todo mundo bebendo e você ficar lá só como observador, só olhando? Isso é muito engraçado, né? Você olha todo mundo ali, um tá mais bêbado do que o outro, né? Algumas meninas ficam meio que desesperadas, tipo, parece que tá faltando alguma coisa, ou será que alguém me notou, né? Algumas pessoas fazem assim, outras ficam tristes, só observando quem se destaca mais, assim, e fica observando como protagonista, né? Rola fofoca, rola caras que você percebe que não respeitam as meninas que estão lá presentes, ficam olhando. Gente, é cada um ali com perdido, perdido no sentido de eu estou em outro lugar, mas eu não estou aqui, né? Eu quero estar aqui porque eu acho que vai ser legal, mas eu estou em outro lugar, não estou aqui, porque eu estou preocupada com tal coisa, porque eu estou preocupada com isso, por causa da minha necessidade, por causa da minha fome, né? Então você, como observador, você começa a olhar isso tudo, né? Fica sério, leva essa reflexão para casa. Então, isso é um exemplo de consciência. É isso que vai acontecer quando você se tornar o seu próprio observador. Na física se diz que antes do observador existe o nada, né? Que a existência só surge a partir do olhar de um observador. As físicas não conseguem explicar muito bem isso, né? Ela traz ali equações que só conseguem aqueles resultados exatos porque eles começam do observador, né? Eles começam de um espaço que se torna o múltiplo dele mesmo. Porque se não houver o múltiplo dele mesmo, não tem espaço, não tem existência, não tem coisa, não tem matéria, né? Ainda que seja um ectoplasma, ainda que não seja algo materializado. Então, isso é muito interessante. É a mesma coisa, gente, quando a gente começa a se observar mais, mas não observar quem que vai observar, né? Somos os nossos egos julgadores, preconceituosos, né? Aqueles egos assim, ó, que a sociedade, o ambiente, a nossa casa fez assim, ó, né? Modelou todinho assim, ó, e jogou, né? A gente tem muito desses egos modelados pelo ambiente, né? Que a gente cresce dentro da nossa casa, pelos nossos pais, irmãos, amigos, primos, vizinhos, pessoas que moram na rua, na nossa vizinhança, depois na escola, depois pessoas que a gente segue na internet. Então, tudo isso vai modelando os nossos egos, nossas vontades, nossas ilusões, nossos desejos, nossa personalidade, né? Então, os desenhos animados que a gente assiste desde criança, isso tudo vai formando a nossa personalidade e é assustador quando você para observar a fonte do resultado que você se tornou. É muito assustador. Então, é assustador, mas é necessário, porque daí isso se torna um autoconhecimento e quando você se conhece, você vai se autolapidar, vai melhorar o que você precisa, porque você é humilde, obviamente, você é humilde, você sabe que você precisa melhorar, né? E segundo, você também vai se moldar conforme aquilo que você acredita. Então, o seu corpo é o seu maior presente, né? A sua existência é o seu maior presente tá aqui, sabe? E você poder ter essa consciência e gradualmente aprender como você vai usar o seu corpo para você criar, co-criar junto com a sua realidade, junto com as suas oportunidades e possibilidades. Então, isso não tem preço, não, gente. Não tem preço. Isso vai te dar muita autonomia, autoridade, porque a autoridade não serve só para alguns, a autoridade serve para todos, né? A diferença é que alguns estão em outros níveis de grau de consciência,
né? E a gente vai subindo o degrauzinho, e assim sucessivamente, né? Então, o sucesso tá para todos, o sol é para todos, né? Nós somos da mesma fonte, nós viemos tudo da mesma fonte. Então, entender o que os nossos ancestrais, né, passaram um para o outro por meio do misticismo, da simbologia, do esoterismo com S, não é esoterismo com X, é esoterismo com S, que é uma ciência mesmo, por meio ali das parábolas que estão presentes na Bíblia, né? Dos silogismos, das alegorias, e não exatamente da literalidade de tudo, do ferro e fogo de tudo, como se tivéssemos só dois campos de visão, direito e esquerdo, e não temos somente dois, nós temos três básicos e fundamentais que permitem a gente enxergar mais além. Tá bom? Gente, então, olha, em resumo, esse curso serve para todo tipo de pessoa que queira aprender dança do ventre e autodesenvolvimento, aprender a magia mental e os segredos ali que estão inseridos na dança do ventre, tá bom? Espero que você tenha gostado, então, Ana, tá? Ó, lembrando que poder se expressar, né, pela dança do ventre é fabuloso, tá? Então, tem muitas práticas, inclusive, que misturam a dança junto com a meditação. É uma meditação dinâmica. Por exemplo, só um relato, né, um breve relato. Outro dia, eu estava fazendo, né, uma dança meditativa, tudo, e simplesmente vi assim, sabe? Vi todinha assim, ó, sabe? Uma pessoa, né, extrafísica, assim, que estava com uma roupa assim, eu não vou entrar em detalhes, tá? Mas era muito bonito, assim, de se ver. E é interessante, né? Porque isso também trabalha com bastante energia, bem legal, tá? E é isso, gente, ó, não precisa ter medo nada, né? Sobre medo, será que eu vou sozinha, mexer com essas coisas, é perigoso? Não, não é perigoso, porque tem o método, tem um grupo, né? Eu vou estar acompanhando, tem meu e-mail, dá para mandar mensagem para mim ali pelo WhatsApp também. Então, não vai estar sozinha, tá bom? Agora, quando eu estava passando na iniciação, quando eu estava no começo, nossa senhora, eu estava sozinha praticamente. Aqui, estava sozinha. Foi bem difícil, assim, bem difícil. Então, por isso que eu acho até que deu para colher bastante coisa assim legal para poder ajudar para quem vai vir depois, para quem vai aprender depois. Tá certo? Então não tem que ter medo de nada, porque tá tudo aqui junto, a gente que não enxerga. Tem que ter medo de não evoluir, tem que ter medo de ficar parado, medo de ficar ignorante, cego de não ver nada que precisa ver. E tem que ter medo de nunca aprender uma dança na vida, gente, porque dançar faz a gente mais feliz, né? Tem que ter medo dessas coisas, tá bom? E é isso, gente. Obrigada, um beijo para vocês e até a próxima.